Dando continuidade nessa quarta convenção do sistema CFA-CRA, temos ainda uma agenda a vencer ainda hoje e logo mais à noite teremos o nosso jantar, teremos algumas surpresas, mas neste momento, antes de ouvirmos o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, neste momento queria convidar nosso presidente Gilberto para algumas palavras, por favor. Me foi incumbido fazer uma saudação especial ao presidente da Itaipu Binacional. Na realidade, eu acho que eu vou tentar vocalizar o sentimento daqueles que conhecem o nosso companheiro Jorge Samek. Samek milita conosco há muito tempo e foi um profissional sempre destacado em todas as atividades em que ele participou e, mais ainda, transformou praticamente, através da Itaipu, Foz do Iguaçu. Fez com que Foz do Iguaçu, esta Foz do Iguaçu que vocês conheceram, deve-se muito, obviamente, ao upgrade que a própria Itaipu deu a essa cidade. Há um reconhecimento unânime na presença, na continuidade do Samek aqui em Foz do Iguaçu, que nós sabemos que ele desprezou em ser ministro para continuar sendo presidente da Itaipu, por uma questão extremamente de coração. O Samek é de Foz do Iguaçu, nascido aqui. Por essa razão, o reconhecimento da sociedade paranaense a esse companheiro ilustre faz com que nós o aplaudimos nesse momento. Dá um desconto, Gilberto, amigo, Gribler, nós tivemos oportunidade de sermos juntos, ao mesmo tempo, secretários do município de Curitiba, e já naquela época, ele é um grande líder, ligado ao Conselho Regional de Administração, professor espetacular, e, além de tudo, um gestor dos mais conceituados que nós temos no Estado. E o Gilberto representa tão bem a categoria, aliás, categoria que o Brasil tanto necessita. O Brasil necessita e necessita muito de administradores competentes, administradores preparados, que têm essa visão holística, e que tudo isso, Gilberto, eu quero dar o desconto aqui na minha apresentação, que é fruto da nossa amizade de tantos anos, e deixo o reconhecimento a ele, e ao fazê-lo, quero cumprimentar, Sebastião, ao senhor presidente e agradecer esse convite, a toda a sua diretoria. Temos o privilégio de ter o Lobo aqui também, que é do nosso Estado, nosso vice-presidente, e dizer do privilégio também que temos na região aqui, porque o presidente do Conselho aqui em Foz do Iguaçu é o Evandro Stelli Teixeira. Esse é amigo de sempre, esse também é nativo de Foz do Iguaçu, nós somos pouco nativo, e ele é nativo aqui também, de Foz do Iguaçu. E aqui eu estou vendo, também está aqui o meu diretor jurídico, desculpa, da Itaipu Binacional, está nos brindando aqui. Obrigado, César Zilioto, pela presença aqui. Mas dizer da satisfação de poder estar presente, e quando o Gilberto foi nos procurar, junto com o Evandro, para dizer que o congresso seria aqui na cidade de Foz do Iguaçu, obviamente nós ficamos todos muito satisfeitos de poder recebê-los. Aí o Gilberto mostrou como é que estava organizado a presença de todos os estados do Brasil, participando do Conselho. Eu fui do nosso Conselho, eu fui do CREA por um período largo, sei de quanto a gente tem que se dedicar para poder fazer com que as nossas profissões ganhem o espaço, a competência, que as nossas faculdades tenham as qualidades que desejamos, que os nossos colegas
cumpram com o juramento prestado por ocasião da formatura, e aí não há nada mais competente para fazer isso do que os conselhos. E aí ele me mostrou a organização, os eventos que estavam ocorrendo, e me dava até uma informação que, inclusive, teria um prêmio sendo disputado e que Itaipu também estaria disputando. Foi essa a conversa que nós tivemos, e me convidou para que eu pudesse vir conversar com os responsáveis dos conselhos regionais de administração do Brasil inteiro sobre um tema tão candente, tão presente, tão atual, como é a questão ligada à produção de energia elétrica ou de energia de maneira geral no Brasil. E falou: olha, Samek, não é para ir lá falar tecnicamente, não, é dar um panorama de como é que está, como é que é o Brasil perante o mundo, como é que é a nossa matriz, quais são as possibilidades, vai ter falta de energia, não vai ter falta de energia, como é que está o Brasil perante o mundo nessas condições, nossos investimentos, enfim, dar uma panorama disso e, ao mesmo tempo, falar um pouco dessa experiência desenvolvida pela Itaipu Binacional, que completa agora, nesse mês de maio, 40 anos da Constituição de Itaipu e 30 anos gerando energia para suprir boa parte do consumo do Brasil e do Paraguai, nosso sócio. Então, eu preparei, mais ou menos, tomara que eu tenha conseguido, Gilberto, atingir a tua encomenda. E começo aqui com um gráfico que eu, pelo menos, adoro esse gráfico, que é um gráfico que mostra que países que têm potencial para poder ser potência mundial têm que ter, no mínimo, dispor de algumas características. Uma delas é, sem sombra de dúvida, ter território. A segunda é ter uma população, consumo. E terceira, ter atividade econômica, ter produto interno. Quando se faz a junção desses três processos, e que dão uma característica importante e inexorável, que se chega a uma condição de potência, vocês veem que muitos países têm muito dinheiro, mas não têm território. Outros têm muito população, mas não têm PIB. Ou, às vezes, têm PIB, população, mas não têm o devido processo de desenvolvimento que possa levar a uma condição de ser uma potência mundial. E, nessas condições, fazendo um corte bastante conservador, de um PIB que hoje no Brasil já ultrapassa de 5 trilhões de reais o nosso PIB, uma população que hoje já ultrapassa 200 milhões de habitantes, e um território como nós temos de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, vocês verificam que nós estamos na condição que só China, Estados Unidos e o Brasil reúnem as três condições de forma simultânea. Então, vejam o trabalho que nós temos para desenvolver. As possibilidades estão colocadas, é uma possibilidade enorme do ponto de vista do nosso desenvolvimento, é uma questão só de estruturar, organizar, porque o futuro nosso, inegavelmente, será brilhante. Essa é uma outra questão fundamental que se discute muito. Aliás, essa semana, esse mês inteiro, e já há 2 meses seguidos, quem mora em São Paulo e quem também trabalha no setor elétrico, o tema mais discutido é a questão da água. O planeta Terra, rigorosamente, nem deveria se chamar assim, deveria se chamar planeta Água, porque nós temos muito mais água do que terra, né? 2/3 do nosso planeta é água. E, obviamente, que temos um problema terrível, porque toda essa água, 97% dela é salobra, é constituída por oceanos e pelos mares. Mais de 2% são as calotas, tanto a Antártica como o Polar Ártico, que também são águas extraordinárias, mas não estão à disposição do consumo da população ou das populações. E menos de 1% é a água disponível, doce no planeta, para o conjunto das pessoas. E dessa água doce disponível no conjunto, no planeta, para as pessoas, 12% estão em território brasileiro. Se nós pegarmos a América do Sul, é 25%. 25%. Muitos cientistas discutem e colocam que a importância que teve o petróleo no século passado e tem nesse século
vai estar tornando uma rivalidade com relação à água, já a partir dos anos 250, 260, vai ser uma das questões de maior interesse de todo o planeta, exatamente quem tem uma condição dessa. Claro que a água está distribuída, como coloca essa lâmina, na região norte do Brasil, é o grande cenário, e onde hoje ainda temos os maiores potenciais hidráulicos disponíveis, é a grande fronteira que nós temos, e obviamente que o norte do Brasil, se pegarmos a região amazônica inteira, a Amazônia Legal, corresponde quase 60% do território brasileiro. E é lá que está boa parte da água que nós temos. E aí entramos numa questão do ponto de vista de como que se dá o consumo de energia no nosso país. Eu sei que não vai soar de forma muito adequada para alguns ouvidos, porque muito tem se falado de gente imigrando de combustíveis fósseis para só combustíveis renováveis. E se fala em solar, se fala em eólica, se fala em hidráulica, se fala em biomassa, tudo, mas para ter uma conversa franca, aberta e direta, para os próximos 40, 50 anos, o grande combustível do mundo e também do Brasil continuará sendo petróleo e seus derivados. Que pese os problemas que ocorram do ponto de vista de emissões, de aquecimento, a nossa indústria, a facilidade do seu aproveitamento, a facilidade de levar para todas as regiões, a forma como se desenvolveu o aproveitamento na utilização dos carros, na utilização dos veículos, nas fábricas, nas indústrias, tudo conspira do ponto de vista de termos ainda o petróleo por muitos anos sendo o carro-chefe do processo energético no Brasil e no mundo. No Brasil, a lâmina é dessa forma assim. É um espetáculo. Todos os países do mundo queriam ter uma matriz energética como nós temos aqui no Brasil. Todos. Nós temos todas as formas de energia, de A a Z. Temos carvão, temos urânio, temos hidráulica, temos petróleo, temos biomassa, temos urânio, temos solar, temos eólica, todas as formas possíveis e imagináveis de energia, o nosso país foi contemplado. Claro que de uma forma muito especial, do ponto de vista das hidráulicas, que eu vou citar logo na sequência. Mas quando somamos a questão da biomassa no Brasil, a questão do álcool, utilizado para fazer essa mistura com a gasolina, ou só nos carros flex, usar só para carro a álcool, mais todo o seu bagaço que hoje é utilizado para a produção de energia elétrica, através da queima do seu bagaço, mas que também a tecnologia está desenvolvendo já um álcool de terceira geração, para fazer álcool também das suas folhas e do próprio bagaço, nós temos uma situação de biomassa extraordinária, que se soma com a questão relacionada à hidráulica e se soma ainda mais com a eólica e com o que o Brasil importa, nesse caso específico, há uma importação também de energia hidráulica que vem do Paraguai, que é de propriedade de Itaipu. Eles são donos de 50% da usina. Agora, a energia é de quem compra. Eles compram 10%, indo para 11% de toda a produção, e o Brasil compra os 90% dessa energia. Nos dá uma condição que é aquela que está lá onde que diz renováveis. 42,4% de toda a energia do Brasil é renovável. Quando nós pegamos os 30 países mais ricos do mundo, que compõem a OECD, esse número cai para 8,2%. E essa é a grande discussão que se dá em qualquer fórum internacional hoje. Você pode ir no evento da FAO, da ONU, quando reúne primeiro-ministro, presidentes da República, a discussão mais forte se dá na questão energética, na mudança climática, no aumento das temperaturas, e os grandes vilões que acabam acarretando tudo isso, acabam sendo os emissores de CO2, e aí a posição dos 30 países mais ricos do mundo é muito complexa, a tal ponto da ONU
ter lançado uma proposta que até o ano de 2030, no mínimo 30% a mais das energias deve ter componentes de energias renováveis. Quando pegamos os 200 e tantos municípios que compõem o nosso planeta, melhora um pouco a posição, mas é 13,2. Então, verifiquem, senhores administradores, o diferencial que o Brasil tem do ponto de vista de energia renovável e limpa no planeta. 42%. Quando vamos para a produção do negócio que é de Itaipu, que é produzir eletricidade, aí então a situação no Brasil é superior a quase todos os países do mundo. Eu mostrei lá que nós temos 12% de toda a água doce disponível no planeta. Obviamente que essas águas têm serventias inúmeras, e uma delas forte é exatamente a questão também de ter os barramentos para fazer e produzir energia. E no Brasil, a nossa matriz energética para a produção de energia é essa aí. 70% de usinas brasileiras se soma com mais 6,8%, que é a parte de importação que nós fazemos da energia que o Paraguai não utiliza e que Itaipu compra, e ainda somamos com a biomassa e somamos com a eólica. E solar, que ainda vem num processo, a eólica ainda muito pequenininha, mas num processo de 7 anos, esse 0,9% vai passar para 9%, crescimento vertiginoso no Nordeste brasileiro e principalmente no Rio Grande do Sul. São os estados que têm a melhor condição de produzir energia eólica. E com um processo extraordinário, porque a energia eólica produz exatamente os melhores ventos quando termina o período das chuvas. O período da chuva termina em abril, maio, os melhores ventos são exatamente de maio a novembro, quando não estamos no período de chuva. Então, um casamento perfeito. Parece que foi feito um planejamento, que um administrador da empresa aqui, Gilberto, olhou e falou, como é que eu vou fazer para fazer esse casamento perfeito? E é o casamento que nós temos no Brasil. E a colheita da cana começa exatamente agora também no mês de maio. Então, tanto a biomassa como a eólica são complementares no momento em que desaparece o período mais prolongado das chuvas. Isso dá uma condição de matriz energética extraordinária. E, da mesma forma, quando nós formos ver isso no mundo, quanto nós temos mais de 80% de energia renovável e limpa, e há épocas aqui que isso é 80%, é o que temos de potência instalada. E em períodos normais, esse ano não é um período normal, mas tivemos 2012, 2011, 2010, 2009, momentos que chegamos a ter 94% de toda a energia suprida no Brasil de origem eólica, origem hidráulica. Por quê? Porque tinha chovido normal. E o Brasil aprendeu com o racionamento de 2001, e abro um parênteses, nós tínhamos ficado exatamente em 2001, 26 anos sem construir nenhuma grande hidrelétrica mais no país. Construímos Itaipu, construímos Tucuruí, mais algumas hidrelétricas, e a partir daí vieram o problema da crise do petróleo primeira, a segunda crise do petróleo, a década perdida, e o Brasil tinha energia suficiente para poder suprir uma economia que não crescia. Economia que não cresce não precisa de nova energia. A que está instalada cumpre o papel de suprir as necessidades. E aí, nesse período, tivemos também um outro grande problema. Tivemos a nossa Constituinte de 88 e tivemos também uma modificação muito grande do ponto de vista dos critérios da sustentabilidade, de fazer um procedimento de autorizar implantação de novas plantas e novas rodovias, ferrovias e também as hidrelétricas. Na Constituinte de 88, boa parte do setor produtivo ficou fora da discussão.
Não tinha nenhuma grande obra de infraestrutura sendo realizada no Brasil. Nem ferrovia, nem rodovia, nem porto, muito menos hidrelétrica e assim por diante. E, obviamente, naquele período, que coincidia com uma implantação e uma mudança de paradigma do ponto de vista ambiental, esse processo todo acabou culminando com um aumento muito grande e umas dificuldades e entraves muito graves do ponto de vista de poder fazer obras de infraestrutura grande. E aí vem a primeira grande interrogação, e que é importante perceber isso. Todos os países que chegaram a uma condição de país de primeiro mundo estão usufruindo da infraestrutura implantada no século passado. Todos, indistintamente. Nessa época, se você for ver, os Estados Unidos abriu canal artificial, canal natural, transpôs rio, fez rodovia, ferrovia, hidrovia, nuclear, e o nível de exigência do ponto de vista ambiental, etc., etc., era muito inferior ao que nós vivemos hoje. Em outras palavras, dizer mais ou menos o seguinte: os países que conseguiram atingir um grande patamar de desenvolvimento levantaram muito a régua das exigências para que os países que não atingiram essa situação possam chegar lá. E aí tem um grande debate, e é um debate que é possível conciliar, sim. Eu, cada dia, estou muito mais convencido que é possível conciliar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, de renda, com a preservação do meio ambiente. Agora, transformar um processo de intocabilidade, não permitir fazer mais nada, tudo ser muito difícil, difícil demais, obviamente faz com que nós jamais vamos conseguir resgatar essa imensa dívida social que nós temos com o conjunto do povo brasileiro. Não há desenvolvimento sem energia. Para fazer energia não tem jeito. Nós vamos ter que fazer esses investimentos. Ela pode ser eólica, pode ser hidráulica, pode ser a carvão, pode ser a gás, pode ser a fuel oil, pode ser nuclear. As alternativas estão aí. Para o Brasil, a mais barata, a mais confortável, a que mais nós dispomos e que usamos um pouco mais de 1/3 da nossa possibilidade de consumo de energia elétrica, no nosso potencial hidráulico, usamos um pouco mais de 1/3. E, obviamente, essa energia, que é cara ao fazer a obra, mas depois dela feita, tem uma durabilidade de mais de 200 anos, fazendo as manutenções e modernização, e que usa como combustível a água. E aí você concorre com os outros modais. Por exemplo, no Brasil, esse ano, São Pedro resolveu, desde setembro, fazer um estresse hídrico. E está faltando água. O que o Brasil tem forma de poder suprir, dar sustentação e segurança energética? Tem. Como? Ligando as térmicas, que nós temos hoje mais de 25 mil megawatts de potência instalada em térmica, 2 Itaipu de térmicas. O problema da térmica é que, quando se liga ela é cara. Os empresários ou próprias empresas do governo, quer seja federal ou estadual, ao fazer uma térmica, dela estar parada, ela custa o preço da energia de Itaipu de hoje. Mas para ficar parada, é como se fosse um estepe de um carro. Está lá para segurança energética, mas só vou usar se for preciso. Então, elas paradas, é facilmente absorvível pelo consumidor e, ao mesmo tempo, nos dá a segurança energética de períodos de crise como essa que estamos vivendo no ano de 2014, final de ano 2013. Mas, a partir do momento que eu aciono elas, aí ou você paga fuel oil, ou você paga gás, ou você paga urânio, ou você paga carvão, e, obviamente, o preço dessa energia, todos vocês estão acompanhando, tem um valor extraordinariamente mais alto. Bom, mas essa é a nossa matriz. Uma coisa interessantíssima também, como conhecimento, que eu quero compartilhar com vocês, é o alto investimento que está sendo feito, já foi feito, e que está também em curso, das linhas de transmissão.
Quer dizer, nós tivemos aquele problema de 2001. Se nós tivéssemos já esse sistema de rede, não teria tido, na época, necessidade de fazer racionamento. Estava sobrando energia no sul do Brasil. Não tinha como transportá-la. E agora, com os investimentos que foram feitos, estamos atingindo já 110 mil quilômetros só de linhas de transmissão, de 500 kV, 650 kV, de 220 para cima, kVs, linhas potentes. Faz com que a seca que possa ocorrer num determinado local seja suprida com água que em outra região do país está tendo um excesso. Para dar um exemplo concreto, hoje, deixa eu tomar, falando tanto em água que me deu sede. Por exemplo, hoje em Tucuruí, está passando só pelo vertedouro, ela produz 8.400 megawatts, mas pelo vertedouro está passando 13.600 megawatts, litros cúbicos por segundo, que poderiam estar gerando energia. Isso vem desde janeiro e vai até final de maio, abril, maio, todo ano. O rio Tocantins é vigoroso, fornece uma quantidade de energia, tanto é assim que está se fazendo e vai se construir mais uma casa de máquina, para durante esses 4, 5 meses, produzir o máximo. E se estivéssemos lá com aquela mais uma casa de máquina, estaríamos suprindo a falta de água que está acontecendo em São Paulo, em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro, e estaríamos com a situação absolutamente confortável. Quer dizer, você consegue fazer o transporte de energia de uma região para outra, aproveitando que exatamente o período de chuvas são completamente diferentes, região por região. Para dar uma grandiosidade do tamanho, obviamente que isso a gente usa mais quando vai fazer uma exposição fora do Brasil, mas a rede de transmissão brasileira, sobreposta num mapa da Europa, na mesma escala, é isso aqui. Você sai de Portugal e chega quase em Kiev. Chega na fronteira da Polônia com a Ucrânia. E se for de Budapeste, você também chega a Londres. Quer dizer, nós temos um país continental. E, obviamente, ao termos um país continental, temos que ter uma infraestrutura desse tamanho. E aí eu venho, porque a região sul, a região sudeste e centro-oeste, já usou quase que 70% do seu potencial. O que sobra são PCHs, pequenos aproveitamentos, estou falando de hidráulica. Nós, no Paraná, aqui, a 50 quilômetros das cataratas, está sendo construída a última usina de tamanho médio no Rio Iguaçu, é aqui em Capanema, uma usina de perto de 400 megawatts. Já tem 5 no Rio Iguaçu, e vai ser construída a última. Aí nós temos mais aproveitamentos de usina de 200, 150, 40, 50, e PCH, que aí tem milhares de possibilidades no Brasil. E, obviamente, que milhares de usinas, cada uma produzindo 30, 40, 20 megawatts, dá mais do que uma Itaipu, sendo ela toda ela distribuída. Mas o grande potencial hidráulico do Brasil está no norte. E estamos construindo o Belo Monte, que é uma discussão da usina talvez mais estudada no Brasil. Uma usina de 11.400 megawatts. Volta e meia você vê ela paralisar, você vê pessoas que vêm de fora, grupos, dizendo que não precisam. Aliás, o mais forte aconteceu uns 7, 8 meses atrás, quando o James Cameron, extraordinário cineasta, que fez aquele filme maravilhoso chamado Avatar, desce do avião e diz, não precisa fazer Belo Monte. Eu reconheço, não entendo nada de cinema, não me meto nessa parte, mas posso garantir que esse cidadão também não entende nada do ponto de vista de produzir energia. E desce, e com a força que ele tem, dá uma declaração dessa que causa um problema na nossa juventude, nos nossos filhos, que passam, mas que diabo, para que fazer? Você não precisa. O James Cameron diz que não precisa, para que esses caras insistem em fazer um negócio desse? E aí são coisas que nós temos que ter alguns dados para poder enfrentar esse debate. Por exemplo, todas as 5.600 municípios brasileiros, todos, têm seu sistema de água, de saneamento básico. Todas as hidrelétricas do Brasil inteiro que produzem essa energia
para nós abastecer, para movimentar a indústria, o comércio, os serviços, somado com os reservatórios que nós temos para irrigação, ocupam no Brasil 0,4% do território. Eu até vou repetir para que ninguém possa ter levado o número errado. Eu não falei 4, falei 0,4% do território brasileiro. Será que nós dotarmos o país com água, com saneamento, com energia, com irrigação, ocupando 0,4% do território brasileiro, não é sustentável? Não é uma energia renovável? E por que tantos escândalos? Vou dar um número para situar vocês. Itaipu tem um reservatório, que é o 5º maior reservatório do Brasil, e tem 1.350 km². Para quem conhece por hectare, isso dá 135 mil hectares. Esse é o tamanho da nossa lâmina de água. Belo Monte vai ter um reservatório com 540 km², 54 mil hectares. Pouco mais do que 1/3 do reservatório de Itaipu. Mas aí nós temos que ir para o município de Altamira. E o município de Altamira, onde está instalada a usina de Belo Monte, é o maior município do Brasil. E um dado que pouquíssima gente sabe: o município de Altamira é maior que o estado do Paraná. O estado do Paraná tem 2,3% do território brasileiro. E de nós sairmos aqui desse extremo oeste, calcanhar do Paraná, que é Foz do Iguaçu, e ir na outra ponta, que é Paranaguá, são 730 quilômetros. Altamira, para você ir do extremo norte ao extremo sul, tem exatamente 890 quilômetros. O prefeito de lá não consegue nunca atingir, não tem estrada, vai uma parte por navio, outra parte por barco, de carro, cavalo, avião, porque é o maior município do Brasil, talvez seja o maior município do mundo. Então, nós estamos falando do aproveitamento de um potencial hidráulico que vai, do ponto de vista de fazer a promoção de ocupação de território, de alagamento, de transferência de pessoas, minúsculo para as necessidades do Brasil. É claro que devemos ali ter o melhor processo de pagar bem quem vai ser desapropriado, fazer compensações ambientais, etc., 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 no sentido de viabilizar um empreendimento desse. Agora, não fazer e começar a usar energia de cara, energia que não é renovável. Opa, acaba de chegar também o nosso diretor técnico, Dr. Dipp, tudo bem? No Brasil, é um desserviço ao Brasil. A nossa quantidade de energia que nós produzimos per capita é baixíssima. Isso é o desafio de todos nós. O Brasil está consumindo per capita 2.600 kW por pessoa. Não queremos chegar na condição californiana de 17 mil, mas atingir ali mais ou menos a média europeia de 9 mil, 8 mil. Quer dizer o quê? Dotar o conjunto da população de ter máquina de lavar louça, de ter ar-condicionado, de ter geladeira, televisão, enfim, tudo aquilo que a ciência, que o desenvolvimento tecnológico forneceu para favorecer a vida das pessoas, estar disponível para o conjunto da população. E nós estamos acabando de sair de um processo vexaminoso para nós que atuamos no setor. Nós estávamos com 13 milhões de pessoas que, nesse século, não tinham acesso à energia elétrica. Pleno século XXI, é possível você conviver com uma população que não tem um foco, não tem um chuveiro, não tem uma geladeira, e achar que isso é normal? E aí vem o grande desafio que vocês todos vão ter que compartilhar. Nós vamos ter que fazer em 13 anos o que foi feito nos últimos 100. Vamos ter que passar para 220 mil megawatts de potência instalada nos próximos 13 anos, para manter um crescimento nessa faixa de 3,5%, 4% ao ano. E para isso, nós vamos ter que fazer e usar todas as formas, obviamente,
de energia disponíveis. Itaipu tem 14 mil, é a segunda maior usina do mundo em potência instalada. Perdemos para a usina de Três Gargantas, na China, tem 22.400 megawatt de potência instalada. Mas no ano de 2013, que foi o melhor ano da história de Itaipu, nós produzimos 98.630.035 megawatt-hora. E a usina de Três Gargantas produziu 81 milhões. Qual é essa mágica? É porque o rio Paraná é muito regulado. A usina de Itaipu está num lugar que acho que quando Deus fez o mundo, olhou e falou, aqui vou fazer uma hidrelétrica. De Brasília para baixo, as águas chegam e passam por Itaipu. Choveu em Brasília, encheu o Lago Paranoá, Sebastião, aquela água chega aqui. Você, quando quiser comunicar comigo, nem precisa usar o e-mail. Põe numa garrafa lá, que ela vai chegar aqui. O Rio Grande, o Rio Parnaíba, que são os principais rios que cortam nosso Minas Gerais, nosso Goiás, e que formam o Rio Paraná, também, obrigatoriamente, essa água chega aqui. Só que cada rio desse tem uma série de usinas no seu percurso. Por exemplo, o Rio Grande tem 12 usinas. Começa lá em Camargos, de Camargos vem para Itatinga, vem para Funil, vem para Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto, Volta Grande, e vem vindo, e Jaguara, e vem Porto Colômbia, depois vem Marimbondo, até chegar em Água Vermelha. Cada vez que uma usina dessa produz energia, tem que liberar água. E essa água, obrigatoriamente, vai chegar aqui. Então, nós temos uma casa, Itaipu, com 44 caixas de água. Por isso, essa produção extraordinária, batendo o recorde mundial de produção, exatamente fruto dessa localização e também dessa forma que nós temos de receber toda essa água. E, obviamente, que tudo isso também está colocado, nosso suprimento, no ano passado, 17% de toda a energia consumida no Brasil saiu de Itaipu. Já fomos 26. A hora que fizer agora Tucuruí, fizer Rio Madeira, fizer a usina de Telespires, Anga 3, novas usinas eólicas, etc., etc., a nossa importância no cenário brasileiro vai diminuindo. Vamos continuar produzindo a mesma quantidade, possivelmente sendo sempre a maior usina produtora de energia do mundo, mas com isso teremos muito mais segurança energética. Não é bom depender muito de uma grande usina. Quanto mais usinas tiver, mais segurança energética nós teremos no país. Nosso faturamento é 3,8 bilhões de dólares por ano. E desse faturamento, 60%, Gilberto, é para pagar juros e dívida. Por quê? Porque foi uma usina 100% alavancada. Teve um financiamento de 99, qualquer coisa por cento. Um dos sócios não tinha aquele capital que é exigido para fazer o empreendimento, de 20% a 30%, e para poder fazer binacionalmente, com os mesmos direitos e mesmas obrigações, se recorreu a um processo de 100% financiada. Para ser paga como? Com a própria produção de energia. Estamos indo aí para os últimos 9 anos. Em fevereiro de 2023, a usina está 100% paga, amortizada, com todas as suas manutenções, modernizações, atualizações sendo feitas, para gerar por mais 200 anos, e vai desaparecer 60% do nosso custo, que hoje é 39 dólares por megawatt-hora. Na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, da Energia Livre, hoje não, exatamente há 70 dias, o preço está R$ 822 o megawatt-hora. 10 vezes quase, 9 vezes mais caro que a energia de Itaipu. Portanto, a energia mais cara é aquela que nós não temos. E, obviamente, por conta de acionamento de termoelétricas, das outras formas de fazer energia,
que levaram a ter um procedimento desse. Esse também é um dado importante, quando se debate a questão da sustentabilidade, da questão do futuro do planeta. Se nós fôssemos produzir a mesma quantidade de energia que produz Itaipu, usando o petróleo, nós precisaríamos 560 mil barris dia. 1/4 da produção brasileira. 1/4 da produção brasileira para fazer a mesma quantidade de energia que nós produzimos através de Itaipu. E, obviamente, que junto com isso vêm as emissões. Seria uma quantidade absurda de emissões, 88 milhões de toneladas, se nós tivéssemos a matriz como tem boa parte dos países europeus que produzem através de carvão. Se essa mesma energia que produz Itaipu tivesse que ser feita só por gás, nós tínhamos que fazer 1,5 vezes tudo o que nós temos de gás no Brasil, inclusive com o gás que importamos da Bolívia, o próprio Gasbol. Então, vejam a importância de uma usina bem instalada, num procedimento que não gasta água, ela usa, mas não gasta, que é só para movimentar as turbinas, e segue seu fluxo. Mas essa água também, nós não queremos que seja só para produzir energia, queremos com uso múltiplo. Foz do Iguaçu é abastecida por água que vem do reservatório, 80% do município, a irrigação, o processo de fazer utilização de hidrovias, tudo isso são coisas que estão acopladas num grande projeto ligado como esse. Agora, além de produzir energia, não produzimos só energia, e já estou indo para o encerramento, eu quero dizer que a grande marca de Itaipu é o cuidado com o meio ambiente. Vocês, quando forem embora, se não for de noite, estiverem de avião, quem sentar no lado esquerdo do avião, dá uma olhadinha que vocês vão ver daqui, uma boa parte da viagem, e daqui até Guaíra, de Guaíra a Toledo, de Toledo a Cascavel, voltando para Foz do Iguaçu, é o território que nós chamamos de Bacia do Paraná 3. Nós estamos construindo um negócio diferente. Nessa região vocês não vão ver erosão. Nessa região vocês vão ver um único arado, é tudo plantio direto, sem remoção do solo. Nessa região vocês vão ver as estradas, todas elas em nível, altíssima produção, altíssima produtividade e um cuidado com o reservatório. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, de Foz a Guaíra, em linha reta, é só 150 quilômetros. Nós temos 2.900 quilômetros, falando das duas margens, porque a entrância que faz a água, e nós recuperamos com uma média de 210 metros, com mata ciliar. O nome ciliar vem de cílios. Cílios é para proteger da poeira, da fumaça, das intempéries dos nossos olhos. E aqui ela faz a mesma coisa. Não chega terra, não chega veneno, não chega adubo químico, não chega plástico, não chega sujeira, e a qualidade da água passa a ser extraordinária. Começou por Itaipu, mas hoje todos os rios, riachos, córregos da região inteira da Bacia do Paraná 3 estão reproduzindo exatamente esse processo ambiental do ponto de vista de poder fazer isso. Obviamente que nesse período que nós estamos pagando Itaipu, nós já geramos mais de 10 bilhões de dólares a título de royalties e cessão de energia. Quer dizer, mesmo enquanto está se pagando a usina, os municípios que sofreram alagamento, os estados que compõem esses municípios, recebem uma parcela de royalties como compensação do prejuízo alcançado pela ocupação desse território. Nós temos um município aqui que mais perdeu território, é Santa Helena, muito próximo daqui. Santa Helena perdeu quase 40% do território na época da inundação. Mas Santa Helena recebe 2 milhões de dólares por mês de royalties. Se vocês pegarem o mapa de IDH, o mapa educacional, o mapa de desenvolvimento do Paraná, deem uma olhada ao que ocorre nos municípios que foram atingidos pela construção da barragem de Itaipu. São os que conseguiram maiores avanços, fruto exatamente dos recursos provenientes
dos royalties. Foz do Iguaçu, 70%. E veja que a principal atividade econômica de Foz do Iguaçu é o turismo. 70% do recurso que entra na prefeitura é de royalties e da parte de geração ICMS, que a prefeitura é contemplada pela sede do município ser em Foz do Iguaçu. E assim vale para Santa Helena, para Itaipulândia. Você vai nessa região inteira, postos de saúde. Santa Helena, há 4 anos atrás, agora ela teve que cortar. Chegou a ter um nível que, se um filho de Santa Helena, que morasse mais de 3 anos lá, a pessoa, e o filho passasse em Harvard, ou se passasse em Brasília, ou em São Paulo, ou em São Luís, a prefeitura bancava o estudo. Era um processo que hoje, inclusive, muitos olham e dizem, mas naquela época o dólar estava 4 por 1. Nosso orçamento é em dólar, transforma no dia, então, obviamente, o dólar era 4 por 1. E depois eles tiveram uma dificuldade na fartura, crise na fartura. O dólar foi caindo, quando chegou no 1,80, foi um Deus nos acuda, fizeram tanta infraestrutura que aí com o dólar a 1,80, 1,90 era impossível de poder manter aquele padrão. Agora já se normalizou de novo, mas é um procedimento que, obviamente, colabora muito. Mas nós não fazemos só isso, temos uma série de programas, óbvio. O Estado do Paraná, a somatória dos 16 municípios que perderam território, a mesma quantidade de dinheiro recebe o Estado. Tem um município do Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, a mesma quantidade o Estado também recebe. E as outras usinas, aquelas 45 que eu falei, inclusive Brasília, recebe royalties de Itaipu. Vocês, ao estar indo para o aeroporto, vocês vão ver lá, Lago Paranoá faz parte da Bacia do Paraná. Por conta de fazer parte da Bacia do Paraná, Brasília recebe 16 mil e poucos dólares por mês também de royalties. Todos os municípios que têm os rios, em Minas Gerais, no Paraná, em São Paulo, acabam também compartilhando por isso. E 3 ministérios também recebem 10% do total dos royalties: Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, por conta da nossa produção. Agora, nós temos na bacia um cuidado que são quase 60 programas sociais. Inclusive, vejo aqui a Lilian, que é responsável, junto com alguns companheiros que estão aqui, de programas sociais. O Evandro participa forte nisso, do ponto de vista de nós levarmos desenvolvimento para as crianças, para populações mais necessitadas, para as comunidades indígenas, para os assentamentos, para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica, assim como também trabalhamos com os grandes fazendeiros, com a agricultura empresarial. Nós não temos preconceito, no sentido de desenvolver um processo que possamos ter a maior produção, a maior produtividade e com maior preservação do meio ambiente. Obviamente que eu não vou falar de todos os programas, mas quero falar 3, 4, só para vocês terem uma dimensão, o que uma usina pode ajudar do ponto de vista de desenvolvimento local. Nós temos, por exemplo, vou dar o exemplo vamos pegar o corredor da biodiversidade. Um bosque, uma árvore sempre é muito importante, mas quando se liga a maciços, é uma outra história do ponto de vista da biodiversidade. Nós, quando chegamos em Guaíra, nos encostamos com um parque nacional que chama Parque Nacional da Ilha Grande, tem 84 mil hectares. Aquele parque nacional encosta no Pantanal sul-mato-grossense e se conecta com as nossas áreas ciliares e as reservas que Itaipu tem. Itaipu tem reserva de 14 mil, outra de 11 mil. No lado paraguaio são as melhores, porque na época do enchimento do reservatório, a agricultura não tinha chegado lá ainda, e aqui já estava instalada. Então, as melhores parques e florestas nossos estão na margem direita, estão no Paraguai, mas temos também aqui na margem esquerda. E, junto disso, próximo, temos o Parque Nacional do Iguaçu. São 185 mil hectares, com os 84 mil de Ilha Grande, com os 110 mil que Itaipu tem entre suas matas ciliares e seus bosques e parques. E se atravessarmos o rio Iguaçu, do lado de lá, tem mais 2 parques na Argentina, o nacional e o estadual. A somatória deles também dá quase 150 mil hectares. Assim, fazendo uma linguagem figurada, uma onça hoje
Gilberto Gribler, pode sair do Pantanal sul-mato-grossense, entrar no Parque da Ilha Grande, dali entrar nas nossas matas ciliares, vir em direção a Foz do Iguaçu, virar o sinaleiro à esquerda, ir para o Parque Nacional do Iguaçu. Se quiser tomar um vinho e falar um castelhano, cruza o Rio Iguaçu, entra na Argentina, porque são mais de 1 milhão de hectares conectados do ponto de vista de sustentabilidade e preservação ambiental. Vocês ainda vão ouvir falar muito em corredores da biodiversidade. Canal da Piracema, migração de peixe. Nós temos os processos naturais, cataratas do Iguaçu. Não tem nenhum peixe que consegue subir as cataratas. Não tinha nenhum peixe que podia subir 7 quedas em Guaíra. Trouxemos o problema 150 quilômetros para baixo. Mas fizemos um canal. Tem 10 quilômetros. 6 quilômetros dele é natural, 4 quilômetros fizemos de forma artificial e ligamos os 120 metros de desnível que nós temos do reservatório com o rio. E os peixes, em época de Piracema, é um sucesso. Sobem, descem, nós marcamos esses peixes. Já pegamos peixe marcados aqui e foi pescado em Jupiá, em Jussara, no Rio Paranapanema. Nós temos 20 e tantas mil marcações, 2.000 e poucas respostas. O peixe sai com uma marquinha aqui atrás, tipo uma tampinha de caneta. Quando o cara pega, abre, tem ali dito: parabéns, o peixe é seu. Ligue a cobrar nesse número que você vai receber um prêmio, que é um peixe de pesquisa. E 10% disso retorna. Soltamos peixe aqui também, eles vão para a Argentina, descem, não só sobe. E a migração continua. E isso foi um dos fatores fundamentais para obtermos o licenciamento do Rio Madeira e também de Belo Monte. Estava uma briga lá, 2 anos, que não queriam licenciar, porque diz que ia acabar com a piracema e com algumas espécies de peixe. Não acaba, ao contrário, é um processo que dá para poder conviver com o processo da produção de energia e a produção de peixe. Eu vou caminhar mais rápido um pouco. Projetos esportivos, temos um trabalho fantástico no desenvolvimento tecnológico. Obviamente, que para poder fazer Itaipu, nós trouxemos administrador de empresa, economista, engenheiro, advogado, técnicos de todas as qualificações, enfim, uma gama de profissionais, assistentes sociais, fazem parte da Itaipu. E para produzir, fazer essa usina funcionar, modernizar, essa inteligência ficou aqui. E nós transformamos isso num parque tecnológico da Itaipu. E ali dentro nós temos curso de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, matemática, física, etc., 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 exatamente para poder repassar esse conjunto de conhecimento e poder devolver isso que custou tão caro para o Brasil, de poder chegar num nível de excelência como nós temos. Não é uma universidade da Itaipu. A universidade é a UniOeste, é do Estado do Paraná, numa parceria que nós temos. Mas nossos professores que têm doutorado, pós-doutorado, são liberados para dar aula. Nossos laboratórios estão à disposição. Todos os alunos, quando chegam a partir do 4º ano, fazem estágio na usina. Temos um professor que, obviamente, tem toda a qualificação que os outros professores têm, mas tem também uma obra por trás. Então, estamos formando uma geração extraordinária de estudantes. E isso levou ao Brasil decidir por implantar uma universidade de integração latino-americana, a UNILA, que já está em funcionamento com 2.000 alunos, mas quando ficar pronta vai ter 10.000 alunos, 5.000 brasileiros e 5.000 dos países da América Central e da América Latina. É a forma de nós fazer o relacionamento, a integração através da educação e da cultura. Além, obviamente, da Universidade Federal Tecnológica, do Instituto de Educação, enfim, transformamos a região num grande polo educacional. O Gilberto falou, eu tive que sair daqui para poder estudar. Eu nasci em Foz do Iguaçu, minha família ficou aqui, e eu tive que ir para Curitiba. E hoje nós estamos podendo receber gente de vários países do mundo, de todos os estados brasileiros, nos excelentes cursos, fruto dessa Itaipu, com toda essa parceria que está aí abaixo. Isso aqui é um projeto que eu adoro. E estou concluindo, não sei quanto tempo que eu tenho, Gilberto, mais uns 5 minutinhos? Então, deixa eu concluir. Essa região, se vocês viessem há 15, 20 anos atrás, vocês iam ver um caminhão atrás do outro, indo para Paranaguá,
levando soja, milho, trigo, algodão, produção agrícola, porque essa região, repito, o Paraná tem 2,3% do território brasileiro, mas produz 20% da produção agropecuária. E a região mais produtiva do Paraná é exatamente o oeste, onde está localizada a usina de Itaipu Binacional. De 15 anos para cá, e agora, cada ano, quase numa progressão geométrica, nós estamos transformando a proteína vegetal em proteína animal. E isso está mudando o perfil das cidades. Aquela cidade que tinha alguns fazendeiros, alguns tratoristas e muito boia fria, começa a ter uma outra constituição. Porque na transformação da proteína vegetal em proteína animal, exige técnicos de todas as modalidades, exige infraestrutura, grandes cooperativas, laticínios, fábrica de manteiga, de ração, enfim, a agricultura daqui, o agricultor hoje do oeste do Paraná, planta milho e colhe frango temperado, pré-cozido, pronto para o consumo. Planta milho, colhe presunto. Planta soja, colhe iogurte. Nessa agregação de valor, vocês vão ver que as cidades todas se transformaram em cidade de classe média. Uma necessidade de mão de obra extraordinária. Você vai em Marechal Cândido Rondon, ou você vai aqui em Matelândia, estão indo buscar gente a 150, 200 quilômetros, por exatamente poder atender a necessidade de mão de obra para fazer essa transformação. Junto com isso vem um outro programa, estou vendo o Marcos aqui que atua nessa área, nós temos um programa com a penitenciária aqui. 200 presos, todo santo dia, saem às 6 horas da manhã da penitenciária de Foz do Iguaçu, vão até Matelândia e retornam às 6 horas da tarde. Cada 3 dias de trabalho, um dia menos de pena, recebem um salário, a família fica com 30% e 70%, aliás, ao contrário, a família fica com 70%, 30% vai formando uma poupança. Vários deles cumpriram a pena e já ficaram empregados na própria cooperativa. Quer dizer, são formas que estamos conduzindo, trabalhando na região, nesta transformação. Essa aqui é a maior produtora de leite na região. Produz muito leite, a maior bacia leiteira é nós e a região de Ponta Grossa e Castro. Esse cidadão que é dono dessa propriedade, seu Ibrahim, foi presidente da Copavel. Ele tem 1000 vacas holandesas. Toda a energia que ele produz e usa na fazenda é produzida pelos próprios dejetos. E, obviamente, que esses dejetos, depois de tratado, quando se retira nitratos, nitritos e, principalmente, o metano, isso volta para a lavoura como adubo orgânico. O agricultor, Sebastião, gasta muito menos adubo químico. E aí tem uma outra condição. O que segura a água na terra é matéria orgânica. Nesse período que nós tivemos em dezembro, que não choveu do dia 14 ao dia 29, era a olho nu se via, uma propriedade que usa matéria orgânica e outra que não usa. A que tinha o retorno da matéria orgânica, as folhas abertas, as plantas vigorosas, viçosas. E aquela que começa depois de 10 dias a não receber água, murchando, se encolhendo, exatamente por falta de matéria orgânica no solo. Aqui, tudo isso vai para uma grande forma de fazer o retiro do leite. Na ordenhadeira é tudo elétrico, com ar-condicionado, música. E as vacas não querem saber de Chitãozinho e Chororó, nem de... Eles querem Beethoven, Mozart, é música clássica. Tem coçador, tudo movido. Elas ficam lá, se encostam, faz massagem e tal. Algumas levantam. Bom, tudo movido à energia produzida na própria propriedade. Agora, a grande produção na região se dá de suínos. Por exemplo, Toledo tem 640 mil suínos. Entre Rio do Oeste, esse está um projeto nosso extraordinário. Tem 140 mil suínos e 4 mil habitantes. A cidade é uma verdadeira criação de porco. Vive disso. Só que a energia produzida pelos dejetos é suficiente para atender a necessidade energética do município. Sustentabilidade pura. Estamos fazendo o projeto em parceria com as universidades, com a Copel, e está em curso
uma cidade que vai ser toda ela abastecida pelos próprios dejetos que ela usa. É um processo... Vamos criar uma nova estatal. Já tem a Eletrobras, tem a Petrobras, agora vai a Bostobras, né? Vamos que vamos. Vou patentear. Não vamos mais usar combustível, vamos usar combustável. Bom, esses procedimentos, né, como nós tínhamos resolvido o problema dos grandes proprietários, e agora estamos resolvendo dos pequenos, com condomínios, formando gasodutos. Temos gasoduto com 40 proprietários, 60 proprietários, 20 proprietários. Um tem 500 cabecinhas, outro tem 200, outro tem 5.000. Cada um tem seu biodigestor, mas o gás canaliza, vai para uma única central, gera energia, cada um consome o que precisa, o que tem de excedente vende, é a famosa geração distribuída, que vocês vão ouvir falar muito ainda pela frente. Está aí um processo das nossas plataformas, carrinhos elétricos, vocês já devem ter visto na cidade, os catadores aqui não faz força. Aperta um botão aí, cata as questões todas. Obviamente, temos um desenvolvimento tecnológico do carro elétrico. Aliás, quem quiser conhecer eu só uso carro elétrico. E meu carro elétrico hoje já tem autonomia de 210 quilômetros. É um espetáculo. Temos parceria com a Renault, com a Fiat, com a Grale, com empresas da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos. Isso aqui vai ser o grande carro do futuro. É muito barato depois dele produzido. Para você ter uma ideia, esses 210 quilômetros, quando eu vou enchufar para recarregar, a preço de energia Copel me custa R$ 9,00. Um carro desse não enguiça. Motor elétrico, quem já morou no interior, no sítio, tinha motor elétrico para puxar a água do poço, essas coisas todas. Motor elétrico às vezes funciona. Nós, na Itaipu, temos um motor que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, não pifa, não dá manutenção. É um carro que não tem motor, não tem cano de escape, não tem caixa de marcha, é um outro carro. Mas é um espetáculo, e nós temos tanto ônibus, estamos fazendo agora para a Copa uma série deles, elétrico e álcool. Made in Brasil, 100% sustentável do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, acoplando, e começamos a fazer isso, uma parceria há 8 anos atrás com uma empresa da Suíça, e hoje temos o desenvolvimento da tecnologia da bateria. E não é bateria de lítio, é uma bateria de cloreto de sódio, de sal. Não é tóxica, não agride o meio ambiente. Estamos numa parceria grande agora com o Fernando de Noronha, com o Exército Nacional, todas essas áreas remotas do Brasil. Vamos botar lá solar. O problema da solar é esse, tem que ter sol. À noite não produz energia, e quando está nublado também não. Mas nesses locais, que nem o Brasil, que tem sol, acoplado a uma bateria, você armazena. E aí você faz com 10 dias de segurança, e essas áreas remotas do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, que o maior problema que eles têm é exatamente levar o combustível, estão todos agora sendo equipados com um processo que tem isso, e acoplado a isso, um aerogerador. Produz energia durante o dia, usa de dia e de noite, armazenado em baterias que estamos desenvolvendo, que tem a mesma tecnologia do desenvolvimento da bateria do carro. Fernando Noronha, em 3, 4 anos, também não vai mais ter combustível fóssil. Vai ser 100% solar e eólica também. A eólica é uma beleza. O problema da eólica é que, quando para de ventar, ela não funciona. E no sistema energético, a gente tem que ter segurança energética. Imagine um hospital, um frigorífico, um metrô, etc., 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 e uma hora tem luz, daqui a pouco não tem. Tem, não dá. Segurança energética, você tem com combustível, você tem com água, você tem com urânio. A própria biomassa é problemática, não tem cana o ano inteiro, mas ela é complementar. Enquanto estamos podendo produzir energia através do bagaço de cana, eu estou economizando, não preciso gastar água do Rio São Francisco. Entro só na hora de ponta. E assim
Nós, quando tivermos todas as eólicas que estão em curso, é a mesma coisa. Poderíamos estar economizando durante 10, 12, 14 horas por dia água no reservatório e usando as eólicas. Parou de ventar, imediatamente você aciona de forma complementar esse processo. E isso é uma condição que o Brasil tem por possuir toda essa matriz energética e fazer isso trabalhar de forma articulada para poder fazer o nosso desenvolvimento. Porque vamos ter que produzir muita energia ainda. Essa é uma... Quem foi a Itaipu já, logo que vocês passaram o portão de entrada, aquele prédio à esquerda está em construção. Enquanto está em construção, ela está atuando de forma provisória dentro do Parque Tecnológico de Itaipu. E aí temos uma série de programas ligados às escolas. O projeto Cultivando Água Boa atua em todas as escolas da bacia. Temos ônibus com pessoas que fazem teatro, que fazem o desenvolvimento da consciência, da importância de proteção do meio ambiental. Trabalhamos com as creches, trabalhamos com as crianças, com os idosos, com as igrejas, com as ONGs. Temos muita agricultura orgânica, estimulamos. Tem um programa do governo federal que chama PAA. Você pode adquirir hoje produto no próprio município. Então, aquelas merendas que antigamente vinham em pozinho, isso é um absurdo. Então, nós fornecemos, e tem 11 municípios na bacia que só produzem merenda escolar orgânica. E, obviamente, que isso faz bem para a saúde, o dinheiro fica no município, enfim, uma série de projetos que nós estamos... Essa já é defasado do mês de setembro, mas é a UNILA em construção. Eu desculpa por ter me alongado, mas quero aqui agradecer demais o convite que eu recebi para poder conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, o doutor Samek nos abre a possibilidade, se alguém tiver um pequeno espaço para perguntas, presidente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então para andar com a nossa agenda. A gente agradece ao doutor Samek, convida aqui o nosso presidente Gilberto para fazer a entrega de uma homenagem pela belíssima contribuição nesta 4ª edição da Convenção do Sistema CFA-CRAS.